Bem, gente, vamos para a química orgânica, falar aqui de compostos oxigenados. Nessa primeira questão, eu tenho uma acetona. Para você saber que o composto é uma acetona, ela tem que ter essa carbonila, que é o C-O, ligado a um radical na direita e na esquerda. Ele tem que vir entre carbonos. Então aqui eu tenho um grupo chamado de cetonas. Aí ele quer saber qual é o nome desse composto. É um composto ramificado, então a regra de sequência com maior número de carbonos vai se aplicar aqui, onde a carbonila da acetona deve estar contida nessa cadeia. Então, a sequência maior vai ser essa estrutura daqui. É a estrutura que tem 6 átomos de carbono. Então, aqui eu já tenho uma hexan 2-ona, sem considerar os radicais. O nome da cadeia principal é hexan 2-ona, porque esse 2 é justamente o carbono da carbonila. No carbono 3, eu tenho um radical metil, assim como eu tenho no carbono 4. Então, no 3 ou no 4, eu tenho metil. Então, como eu tenho 2 metil, eu vou ter dimetil hexan 2-ona é o nome desse composto. 3,4 dimetil hexan 2-ona corresponde à alternativa letra C. É uma questão aí que envolve nomenclatura. Não é uma questão muito cobrada essa questão da nomenclatura, já foi mais, então tá aí como revisão, sabe que existe. E nessa outra questão, você vai ter uma fórmula molecular e a partir dessa fórmula você vai saber quais funções podem ter o C3H8. Ele está falando de isomeria, né? Isomeria é quando os compostos apresentam a mesma fórmula, só que as propriedades são diferentes, né? Os compostos atuam com diferença. Um pode ser amarelo, outro azul, um desvia para a direita, para a esquerda, ponto de fusão e ebulição diferentes. Então, está falando aqui da isomeria. E, particularmente, a isomeria de função é um tipo de isomeria em que eu vou ter, basicamente, pares de compostos que podem apresentar esse tipo de isomeria. Então, vai ser um ácido com éster, é um par comum para apresentar isomeria de função. Cetona e aldeídos também, cetonas e aldeídos. E álcool, álcools e éteres. Tá? Também é outra. Então, esses três aqui são os principais que apresentam isomeria de função. Aí vai ter as funções nitrogenadas, mas para a gente responder aqui essa questão, a gente vai utilizar as funções oxigenadas. Então, vamos identificar quais são os possíveis compostos com a fórmula C3H8. Então, começar com álcool, né, que é a mais simples. C3, C2, C2OH. Então, aqui eu tenho propanol. Propanol 1. Posso ter o 2 também, mas vai ter essa forma. Então, ele pode ser um álcool, né? C3H8 pode ser um álcool. Então, o álcool já é uma possibilidade. Vamos verificar se ele pode ser um aldeído ou uma acetona. Acetona com 3 átomos de carbono, seria essa, a propanona, é a C3H6. Então, a acetona já não pode ser, porque com 3 átomos de carbono, 1 de oxigênio, eu vou ter 6 átomos de hidrogênio. Então, cetona eu já elimino dessa alternativa. E, por consequência, os aldeídos também não podem ser. Tá? Porque o aldeído não pode ser, porque o aldeído também tem a carbonila. Então, esse aldeído aqui de 3 átomos de carbono, ele vai ter 6 de hidrogênio, não 8. Então, esse aldeído a gente também elimina e só vai sobrar, o éter,
que é justamente a alternativa correta. Qual seria esse éter? Poderia ter dois tipos, né? Ou um, na verdade. Né? É o C3O CH2CH3. O nome dele é metoxetano, né? Que é o C3H8O. Então, a alternativa, letra A, é a resposta correta para o par de isômeros, um possível par de isômeros, com essas duas funções aí, álcool e éter. Sabendo que ácidos e ésteres, aldeídos e cetonas também podem apresentar um tipo de isomeria, que é a isomeria de função. O propanol 2 ou o propanol 1 é isômero de função do metoxetano, que é o éter aí. Só que o propanol 2 e o propanol 1 apresentam entre si isomeria de posição. Só uma observação com relação a esse fenômeno em que compostos vão ter a mesma fórmula, só que são coisas diferentes. Ok? Bem, essa foi a dica. A gente volta numa próxima com mais questões. Até mais.